a gente vive uma situação onde o Fernandinho Beiramar pode dar entrevista dentro da cadeia, pode fazer documentário, tudo liberado. Mas Bolsonaro não. Esse não pode dar entrevista, não pode escrever carta, não pode fazer manifesto, não pode receber visita que o Alexandre entenda que tem propósito eleitoral, não pode ver os filhos. Outro assunto que está dominando as redes sociais desde a noite de ontem é um despacho do Alexandre de Moraes em que, basicamente, ele pede que o Jair Bolsonaro fale se autorizou ou não o uso da sua imagem em forma de IA, que vocês devem ter visto, que foi exibido na convenção do PL. Né? Esse foi um vídeo muito bacana, que deu uma repercussão grande nos últimos dias. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo. Bota o vídeo pra gente, por favor, Gabriel. Vendo aqui, não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz, feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária, baseada em algo que eu nunca fiz. Mas eu garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Vem com fé. O Brasil tem futuro. E o futuro é Flávio Bolsonaro, presidente. Eu confesso que eu preferia uma AI que fizesse assim. Tá ok? Eu não acho que AI que fale Bolsonaro sem fazer tá ok, né? Ou você quer se fuder? Porra, vai votar no Lula, porra! Então, eu queria que fosse uma AI mais espontânea, mas como tudo nessa campanha é muito certinho, eu duvido que alguém fizesse uma AI com tá ok e porra, quer se fuder? Quer se fuder, porra? Vota no Lula então, porra! Né? Não seria mais legal? Cara, eu vi essa inteligência artificial e eu não sei se por eu gostar muito do presidente Bolsonaro pessoalmente e tal, mas uma sensação que eu senti enorme foi de saudade. Né? Eu não sei vocês, eu senti uma saudade assim, falei, puta, que saudade desse cara. Saudade quando a gente era governado por ele, quando a gente assistia esse cara na televisão, quando ele falava as coisas que tinha que falar. Parecia, assim, com todos os defeitos do presidente Bolsonaro, que eu, por ofício, muitas vezes sou uma das pessoas que mais tem que apontar no nosso espectro político, pô, a gente tinha a sensação de que tinha alguém lutando por nós, né? Tinha alguém nosso lá. Essa é a sensação que mais faz falta. Outro dia eu estava vendo o Trump e tal, o Trump tá velhinho, né? O Trump tem mais 2 anos aí de mandato, mas ele tá velhinho. E eu olhava e falava assim, puta, esse cara vai fazer uma falta do cacete quando for embora. E aí eu pensei no Bolsonaro, como ele faz falta. E veio esse vídeo, eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu. Saudade, o sentimento. Vocês sabem que saudade é uma palavra do português, né? Não dá para traduzir. E eu tenho efetivamente saudade. Então, mas enfim, o fato é que eles passaram esse vídeo sem tá ok e porra na convenção do PL, né, na convenção que confirmou o Flávio como indicado do partido para disputar a presidência. E é o que eu disse, é um vídeo, assim, como essa é uma campanha muito segura, na falta de um outro termo, dá para ver que esse é um vídeo que você bate o olho assim, você não vê nada demais. Só um Bolsonaro dizendo que é gerado por inteligência artificial, passando uma mensagem que é plausível, bonita e simples, né? Você vê um vídeo desse, você acha que num país normal isso não daria problema. Só que é claro que quem está no Xandaquistão não vive em um país normal. Né? E por isso o Imperador Supremo emitiu esse despacho absurdo, exigindo uma resposta absolutamente sem pé nem cabeça, para saber se ele autorizou ou não se o Bolsonaro autorizou ou não a produção e a reprodução desse vídeo. No despacho, o Alexandre deixa clara qual é a armadilha que ele armou para o Bolsonaro. Em um trecho, você lê o seguinte: ressalte-se, conforme constou na referida decisão, que ao sentenciado Jair Messias Bolsonaro foi vedada a divulgação de manifestos político-eleitorais, inclusive por terceiros independentes do meio utilizado. Eventual concordância de Jair Messias com Bolsonaro com a divulgação de um vídeo produzido por IA, né, ou IA, e amplamente divulgado nas redes sociais, contendo sua imagem e declarações ostensivamente político-eleitorais, constituiria nova e grave transgressão à decisão judicial, poucos dias após
ser sancionado sancionado, Alexandre, e passível de reversão da prisão domiciliar humanitária para o regime fechado. Ou seja, vem com uma ameaça. Se o Bolsonaro diz que autorizou a divulgação do vídeo, o Alexandre diz que isso se enquadraria como violação das condicionais que ele tem que cumprir para continuar na prisão domiciliar. Se o Jair diz que autorizou, ele se ferra. Ora, então, o que aconteceria se o Jair dissesse que ele não autorizou? Bom, a partir daí o Alexandre escreve também na decisão isso aqui. Por outro lado, se não houve autorização do custodiado Jair Messias Bolsonaro para a utilização de sua imagem e voz para declarações político-eleitoral, além de constituir desrespeito à ordem judicial por Flávio Nantes Bolsonaro e o Partido Liberal PL, tal conduta poderá tipificar a denominada deepfake, prática expressamente vedada pela legislação eleitoral, uma vez que haverá a caracterização de criação e divulgação de conteúdo sintético destinado a associar artificialmente a imagem, a voz ou manifestação de determinada pessoa a candidato, partido ou causa política sem sua expressa autorização. É o que diz a decisão do Alexandre. E eu espero que vocês tenham entendido, porque se o Bolsonaro diz que ele autorizou, ele viola as condições impostas a ele e o Alexandre diz que vai mandá-lo de volta para a cadeia comum. Agora, se o Bolsonaro diz que não autorizou, aí o Alexandre está dizendo que o Flávio e o PL descumpriram a ordem judicial e, portanto, eles estariam sujeitos a uma prisão ou qualquer coisa do tipo e teriam cometido crime eleitoral. E aí, nessa hipótese, quem se ferra é o Flávio e o PL. Prestem atenção que ele monta uma situação onde não há perspectiva de vitória. Qualquer uma das opções possíveis conduz a um resultado inevitavelmente negativo, ou para o Flávio ou para o Jair. Essa é a sinuca de bico no qual o Alexandre colocou a família. E assim a gente precisa também, antes de analisar isso e emitir qualquer opinião, voltar no histórico. Porque o problema não está apenas nesta decisão, mas na decisão anterior. A decisão anterior, a decisão que o Alexandre, inclusive, utiliza como referência nesse despacho. Eu estou falando da decisão que, agora, do dia 17 de julho, 10 dias atrás, 12 dias atrás, em que ele manteve a prisão domiciliar do Bolsonaro, mas proibiu ele de receber visitas com a finalidade político-eleitoral até o término do segundo turno das eleições. E aí proibiu também a divulgação de manifestos político-eleitorais, inclusive por meio de terceiros, e independente do meio utilizado. Com essa decisão, que baseia o despacho que a gente está comentando aqui da sinuca de bico, o Alexandre adotou um entendimento inédito no Xandaquistão. Obviamente contrário ao que está escrito no livro de direito constitucional escrito pelo próprio Alexandre. É sério. E contrário também às regras básicas do direito eleitoral. A suspensão dos direitos políticos sempre foi entendida, inclusive pelo Alexandre, como eu disse, como a perda do direito de votar e de ser votado, e o direito de exercer determinadas atividades partidárias. Mas no novo Código do Xandaquistão, a perda dos direitos políticos também significa a perda do direito de ter e manifestar opiniões políticas. Em outras palavras, o Jair Bolsonaro está proibido de falar ou de expressar as opiniões que ele deseja compartilhar. E aí você, obviamente, tem que entender a distinção. Uma coisa são seus direitos políticos, outra completamente diferente é a liberdade de expressão. Tá? Assim, na época que a gente tinha Constituição, sempre que eu falo de Constituição aqui, eu faço uma ressalva. Eu falo, pessoal, quando eu falo de Constituição, é só para vocês terem uma referência. Não é que eu acredito que esse documento ainda esteja em vigor. Mas aquele documento, a Constituição, trata desses dois direitos separadamente. Suspender os direitos políticos de alguém significa que aquela pessoa não pode votar e não pode ser votada, o que é absolutamente diferente de proibir a pessoa de expressar os seus pensamentos, conversar sobre política, escrever uma carta ou emitir uma opinião
sobre o futuro do país. E, de novo, eu faço referência só para vocês terem ciência. Não é porque eu acredito que esses instrumentos estejam em vigor. Mas se você vai na lei de execução penal, ela é absolutamente clara ao determinar que o condenado continua com todos os direitos que não tenham sido atingidos pela lei. Isso significa que cumprir uma pena não transforma um cidadão em alguém desprovido de qualquer garantia constitucional. Até porque, se fosse assim, né, não precisava nem existir garantia constitucional em primeiro lugar. E a coisa sempre foi entendida dessa forma. Não é hoje. Você pega, por exemplo, o caso Fernandinho Beiramar. Porra, o maior bandido do Brasil, traficante internacional, condenado a centenas de anos de prisão, principal chefe do Comando Vermelho, um dos caras mais perigosos no Brasil, colocado numa penitenciária federal de segurança máxima. O Fernandinho Beiramar deu pelo menos 6 entrevistas dentro da prisão. Em 2008, ele foi entrevistado pelo Domingo Espetacular. Em 2016, pelo Conexão Repórter. Em 2017, pelo Jornal da Record. Em 2023, pelo Balanço Geral. E em 2026, no mesmo ano em que o Bolsonaro é impedido até de escrever carta, ele deu entrevistas e participou de documentário, Território, sob domínio do crime, da Globo, do Globoplay. Então, a gente vive uma situação onde o Fernandinho Beiramar pode dar entrevista dentro da cadeia, pode fazer documentário, pode dar a declaração que quiser, documentário da Globo, etc., tudo liberado. Mas o Bolsonaro não. Esse não pode dar entrevista, não pode escrever carta, não pode fazer manifesto, não pode receber visita que o Alexandre entenda que tem propósito eleitoral, não pode ver os filhos. E aí depois o nego não entende por que toma uma Magnífica no rabo. Depois o nego não entende por que existe uma emergência econômica contra o Brasil. Porque o Xandaquistão é isso aí. O Fernandinho é o Brasil do Lula e do Alexandre, onde o Fernandinho Beiramar é tratado como um homem com todos os direitos, viva o garantismo, e o Jair Bolsonaro é tratado como um criminoso, não é nem um criminoso, como um perseguido político de um regime soviético. Aí vem os imbecis. Ai, mas Paulo, o Jair Bolsonaro é um político, a opinião dele impacta milhões de pessoas, é diferente. É mesmo. Então, tudo bem. Essa regra não vale para quem é político, certo? Ou não. Eu tenho mais de 8 anos de idade para lembrar que quando o Lula estava preso em 2018, ele escreveu uma carta indicando o Fernando Haddad como seu sucessor na chapa presidencial, na disputa presidencial. Essa carta foi lida publicamente por um dos advogados do Lula diante da superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E o Haddad foi, de fato, o candidato do PT naquele ano. Mas, claro, aquele era o Lula. Para o Bolsonaro é diferente. Né? O Lula, quando estava preso, visita com caráter político não faltou. Recebeu Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, Boulos, Dilma Rousseff, recebeu o Pepe Mujica, o presidente do Uruguai. Não conseguiu acompanhar, né, Gabriel? Você quer que eu faça de novo? Vamos lá. Recebeu Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, Boulos, Dilma Rousseff e Pepe Mujica, que era o ex-presidente do Uruguai e na época senador do Uruguai. Recebeu o Ernesto Samper, ex-presidente da Colômbia. Recebeu o Máximo D'Alema, ex-primeiro-ministro da Itália. O Eduardo Duhalde, ex-presidente da Argentina. O Alberto Fernandes, que à época era candidato à presidência da Argentina. O Martin Schulz, ex-presidente do Parlamento Europeu. É chato quando eu fico mandando mensagem aqui. Ah, mas são vocês. Então, assim, ou essas visitas não eram políticas, evidentemente não era o caso, né? Todos os caras eram políticos e até candidato estrangeiro o Lula recebeu. Mas ou essas visitas não eram políticas, ou então a lei e a Constituição para o Lula são de uma forma e de Bolsonaro é para outra. Por isso que eu digo que não estão em vigor. Não estão em vigor. A lei não está em vigor, pô. Vale o Xandaquistão. O que me impressiona
É como a imprensa trata isso. É como você não consegue que um jornalista diga esse troço. Fica a pergunta, por que que toda a carta, uma carta totalmente eleitoreira pode ser escrita pelo Lula, lida pelo advogado, usado como instrumento de comunicação? Por que que o Lula pode receber todas essas visitas? Por que que o Bolsonaro está proibido de falar? Falar! A única conclusão é que o Alexandre transformou a suspensão do direito de votar e ser votado numa espécie de cassação do direito de opinião política. Por isso que o Brasil é um Xandaquistão, porque ele pega, destrói a Constituição, cria uma proibição baseada no conceito da cabeça dele, da cabeça do Xandão, e censura o Jair Bolsonaro com base nisso. Experience the future. The world's leading displays,